Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quantidade de movimento é como a maioria dos textos ainda trata esse conteúdo, mas esse nome aos poucos tende a ser substituído por momento linear. Até porque para quantificar movimento a gente tem várias maneiras. A gente pode falar de velocidade, quantifica movimento, energia cinética e outras coisas. E aí, por falar em energia cinética, imagine o seguinte: imagine que você joga algo contra uma parede de vidro. Se é o mesmo corpo e ele chega com a mesma velocidade, está aqui a parede de vidro. Se o corpo chega frontalmente com a parede de vidro ou se ele chega obliquamente com a parede de vidro, a energia cinética é a mesma, já que a energia cinética depende de massa e de velocidade. Se é o mesmo corpo com a mesma velocidade, não importa a inclinação da velocidade. Só que a gente sabe, por experiência, que ao jogar frontalmente, há uma chance maior de quebrar o vidro do que lançando obliquamente. Então deve ter algo associado ao movimento do corpo arremessado contra o vidro que é vetorial, já que depende da orientação, diferente da energia cinética que é escalar. E aí exatamente para quantificar o movimento de forma vetorial, a gente ao invés de usar energia cinética, a gente vai usar uma outra grandeza que é exatamente o nosso momento linear. O nosso momento linear, que a gente usa normalmente a letra Q quando está no ensino médio, quando vai para o ensino superior, os livros quase sempre usam P, P de papai. Q, que é uma grandeza vetorial, então tem módulo, direção e sentido, que assim como a energia cinética depende da massa do corpo e depende da velocidade. Imagine que eu tenho uma parede e eu jogo uma pedra contra essa parede, que frontalmente bate e volta. Ou eu pego um carro com a mesma velocidade e colido contra a parede. As velocidades são iguais, mas a massa do carro é maior, o estrago na parede vai ser maior também. Ou eu pego dois carros idênticos, mesma massa, só que um eu bato devagar e o outro eu bato com maior velocidade. O de maior velocidade vai provocar um maior estrago. Então, essa quantidade de movimento depende de massa e depende de velocidade, da mesma forma que a energia cinética. Só que ela é vetorial. Então, ela analisa a velocidade como um vetor. É por isso que na hora que a gente vai falar da grandeza momento linear, a gente fala de massa vezes velocidade. Só que aqui, olha só, velocidade vetorial. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade da quantidade de movimento, no caso a unidade do momento linear, vai ser a unidade de massa, que é o quilograma, multiplicado pela unidade de velocidade, que é o metro por segundo. Atenção, importante, massa é uma grandeza escalar. Mais que isso, é uma grandeza escalar não negativa, a gente não tem massa negativa. Então eu estou multiplicando um escalar positivo pelo vetor, o que significa que o resultado desse produto, que é o nosso Q, é um vetor de mesma direção e mesmo sentido que V. Então muita atenção, porque o vetor momento e o vetor velocidade em cada instante são vetores paralelos e mais que isso, de mesmos sentidos. Em cada instante, o momento é paralelo e de mesmo sentido que a velocidade. Isso significa, se a gente lembrar, quando a gente falou lá de cinemática vetorial, a velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Então, o momento linear também é uma grandeza que é sempre tangente à
trajetória em cada ponto dela. Porque quando a gente fala da velocidade instantânea, a velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Então, falou de velocidade, a gente pode quantificar movimento utilizando o momento, se a gente usa a velocidade vetorialmente, ou a energia cinética, se a gente usa escalarmente. A gente vai ver em alguns exercícios relações sobre as duas grandezas. Acompanhe. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Considere uma partícula em movimento circular e uniforme, seja E a energia cinética da partícula e Q a quantidade de movimento. Podemos afirmar que, olha, se o movimento é circular e uniforme, circular significa que o módulo da direção está mudando e uniforme significa que o módulo da velocidade é constante. Como a energia cinética é uma grandeza escalar, não depende da direção do vetor velocidade, se o módulo da velocidade permanece constante, a energia cinética também permanecerá constante. Agora, a quantidade de movimento, o momento linear, o momentum do corpo, depende da velocidade vetorial instantânea. Ou seja, se eu tenho um movimento em que V muda de direção, Q também muda de direção. Nesse caso, muda a direção, mas não muda o módulo. Então, o correto é dizer que E é constante e que Q está variando. Simples assim. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais. Um automóvel que se desloca numa estrada possui num determinado instante a velocidade de 90 km por hora e a quantidade de movimento de módulo 2 vezes 10 à quarta kg vezes metros por segundo. A energia cinética do automóvel nesse instante, segundo o mesmo referencial, é... Fera, para a gente resolver essa questão, a gente precisa lembrar que a energia cinética é dada por m vezes velocidade ao quadrado sobre 2 e que o módulo da quantidade de movimento é dado pela expressão m vezes v. Perceba que aqui nessa expressão eu tenho m vezes v, já que aqui está ao quadrado. Então eu poderia escrever isso aqui como m vezes v dividido por 2. E esse mv eu poderia substituir pela quantidade de movimento, encontrando então módulo da quantidade de movimento vezes a velocidade dividido por 2. Ele disse para a gente quanto valia Q e ele disse para a gente quanto valia V, só que atenção, a velocidade está em quilômetros por hora, vou até fazer em vermelho, 90 quilômetros por hora. Para a gente ter esse valor em metros por segundo, eu preciso dividir por 3,6. E aí, quando eu divido 90 por 3,6, eu encontro 25 metros por segundo. Pronto. Agora é só substituir. O valor da quantidade de movimento, ele disse que era 2 vezes 10 à quarta. 2 vezes 10 à quarta. O valor da velocidade a gente acabou de descobrir em metros por segundo, 25. E isso aqui está dividido por 2. 2 em cima, 2 embaixo eu simplifico. E aí eu vou ficar então que a energia cinética é igual a 25 vezes 10 à quarta. Ou, ajustando isso aqui para poder escrever em notação padrão, a vírgula desloca uma casa da direita para a esquerda, 2,5. Como o coeficiente diminuiu, eu aumento 1 no expoente, 10 à quinta. Então, a energia é de 2,5 vezes 10 à quinta joule. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A.
A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Uma carta, Benjamin Franklin, como objeção à teoria corpuscular da luz, declarava: uma partícula de luz caminhando com velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo deveria produzir o mesmo impacto, transferir a mesma quantidade de movimento, que uma bala de canhão de massa 10 kg animada de velocidade 300 metros por segundo ao atingir a superfície da Terra. Nessas condições, a partícula de luz a que se referia Franklin deveria ter massa expressa em quilogramas da ordem de grandeza igual a... Veja só, fera, ele está perguntando para as condições do texto, que é esse, uma partícula de luz caminhando com velocidade blá, 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 blá. Ele quer saber qual seria a massa em quilogramas dessa partícula de luz. Veja que o texto que está aí diz que tem que transferir a mesma quantidade de movimento, ou seja, o Q da partícula de luz precisaria ter o mesmo Q da bala de canhão. Em módulo, isso aqui seria a massa da partícula multiplicado pela velocidade da partícula, e aqui eu teria a massa da bala de canhão vezes a velocidade da bala de canhão. Eu quero saber quanto é a massa da partícula. A velocidade da partícula, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, está dado aqui no texto. A massa da bala, ele diz que é 10. E a velocidade da bala, 300. Bora lá agora. Tudo que a gente vai precisar agora é fazer a conta. Eu vou ter então que 3 vezes 10 a oitava, isso vezes a massa da partícula, é igual. Aqui eu tenho 300 vezes 10, que é 3.000, que eu posso escrever como 3 vezes 10 a terceira. Só colocar o 3 e contar o número de casas decimais aqui. Tem 3 zeros, vem para cá 3. Então, a massa da partícula eu vou encontrar dividindo 3 vezes 10 a terceira por 3 vezes 10 a oitava. 3 dividido por 3 dá 1. Divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 menos 8 dá menos 5. Então, a ordem de grandeza da massa da partícula de luz precisaria, nas condições propostas do texto, ser igual a 10 elevado a menos 5 kg. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil, tranquila, quando a gente sabe o que fazer.